trabalho de chefe de palco aqui no Teatro São Pedro consiste um pouco na administração de toda a demanda técnica que a gente tem da programação artística do teatro e também de eventos externos, locações, etc. O processo da ópera para a gente chega bem antes, quando a gente decide, né, quando a programação artística decide o que vai ser a ópera aqui no teatro e chama as equipes para participarem daquilo. Então a gente tem algumas conversas com a equipe criativa sobre a concepção do trabalho. A gente começa a pensar o que tecnicamente seria necessário nesse espetáculo em si. Cada cenário ele tem uma concepção inicial do tipo de material que vai ser utilizado, quais as técnicas de construção envolvidas. Cada desenho de cenário sugere um caminho diferente para a solução técnica. Então, às vezes a gente, olhando aquele desenho, a gente opta por fazer uma serralheria ou marcenaria ou as coisas integradas, né? Essas duas coisas integradas. Então, primeira coisa é entender a volumetria do projeto, entender a imagem que ele precisa passar, o que ele precisa passar em termos de acabamento, em termos de sensação para o público, e aí optar pelos materiais a serem feitos, a serem usados para esse cenário. O desafio é 2 óperas e usar o mesmo cenário. A partir das reuniões com o Alexandre, que é o diretor da ópera, a concepção dele era: vamos usar o mesmo cenário, usando o verso, que seria, vamos dizer, o cenário acabado. Então, a gente está o tempo todo usando o avesso, que é aquele lugar, a parte do cenário em que a gente não está acostumado a ver quando você está na plateia do teatro, né? Então, que é como é construído um cenário que fica todo exposto para o lado da coxia, para o lado de dentro. Então, a gente está revelando esse lado. Em uma das óperas a gente revela esse lado, que é o lado que deixa exposto como a gente constrói, o que é, né, o verdadeiro, o falso, técnica de fazer uma parede ficar de pé e técnicas construtivas que geralmente a gente não vê. A gente está expondo isso para o público, de alguma maneira fazendo ele participar dessa narrativa, né? Foi muito interessante que nessa visita à Central Técnica a gente conseguiu identificar lá, existiam uns painéis, existiam colunas de madeira lá que a gente conseguiu, por uma questão até de sorte, de medidas e compor, e a gente chegou a fazer todas essas paredes com material reciclado. Acho que é um benefício grande assim em vários níveis, né? Não somente para o teatro, mas até por questões ecológicas também. O descarte ele fica de um jeito mais equilibrado, porque esse cenário a etapa dele na desmontagem é guardar novamente. Então, possivelmente, tomara que outras óperas possam reutilizar desse material. Depois a gente passa tudo isso para o desenho, a gente depois parte para um projeto, tem todos os estudos de cores, de acabamentos, de texturas, isso tudo sempre em diálogo com a direção. Depois tem toda a parte de escolhas de objetos de cena, de mobiliário, paletas de cores, enfim. A nossa arquitetura é muito específica, então esse teatro, você olha para ele e você vê o teatro em si, e nessa ópera, como a gente tem todo o teatro revelado, a gente tem mais ainda que o teatro estar dentro da concepção cênica e do cenário. E eu costumo dizer que a gente nunca pode brigar com o teatro, porque ele está ali, ele diz para você o que você tem que fazer. Então você tem que escutar e fazer de acordo com o que o teatro te diz. Assim, acho que esse teatro diz muito, tanto esteticamente e acusticamente. Então, está na cidade desde 1917, que passou por muitas histórias em São Paulo, que é um elemento importantíssimo da cultura no estado, nesse fluxo constante com a cidade desde 1917. Então, acho que é muito especial mesmo, né? Transformando e adequando da forma necessária.